Olá galera, sou eu aí, professor Nélio. Decidi gravar esse vídeo aí para dar uma ajuda para vocês nessa avaliação online, essa última que eu passei. Vou resolver 2 exercícios ali, exatamente iguais aos exercícios que tem, então é só questão de assistir o vídeo e já garantir 2 questõezinhas pelo menos. E também já vai dar uma ajuda aí nas outras questões que vocês vão ter que fazer. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aí quais exercícios a gente vai resolver. Bom, vamos lá então, olha só. Peguei um exercício aqui que a gente vai utilizar a primeira lei de Ohm, que é para cálculo da resistência de um determinado material. Vocês viram lá, né, nas aulas online que a passagem da corrente elétrica por um corpo depende dessa resistência. Tem materiais que são mais resistentes à passagem de corrente elétrica, então eles não permitem que a corrente elétrica passe com tanta facilidade. Quanto maior a resistência, mais difícil é de se passar a eletricidade pelo corpo. Quanto maior a resistência, menos condutor é o corpo. Quanto menor for a resistência elétrica, mais condutor é o corpo. Então existem ali os supercondutores, são aqueles corpos que permitem uma grande passagem de eletricidade sem gerar grandes problemas de aquecimento. Mas vamos ao exercício aqui então. O exercício diz assim: um fio condutor de cobre cuja resistividade é ρ. Esse ρ aqui, essa letra que parece um P, mas é um ρ, uma letra grega, essa resistividade, ela indica o quão condutor o corpo é. Quanto menor for essa resistividade, mais condutor o corpo é. Então veja que o cobre é bem condutor, porque a resistividade dele é 0,00002 ohms para cada metro. Com bitola, a bitola é essa área de seção transversal, a bitola é a grossura do fio. Quanto mais grosso o fio, mais condutor ele é. Fios condutores são aqueles que são bem grossos, que tem uma bitola grande. Pode ver que na rede elétrica aí, esses cabos de alta tensão são cabos bem grossos, porque tem que passar uma grande quantidade de eletricidade ali. Então, a bitola, a área de seção transversal dele é 0,002 metros quadrados, medindo 10 metros de comprimento. O comprimento também influencia. Quanto maior for o fio, mais difícil é de você passar a eletricidade por ele. Então, um bom condutor seria qual? Aquele que é curto e grosso. Por quê? Porque quanto mais curto for, a distância que a eletricidade vai percorrer é menor. Então, você consegue passar a energia por esse fio, e quanto mais grosso ele for, mais fácil de passar a eletricidade por ele. Então, bons condutores são aqueles que são grossos. Às vezes você precisa de um fio longo, então não adianta você aplicar colocar um condutor curto, mas daí você não vai conseguir fazer com que a eletricidade chegue onde você quer. Mas vamos resolver aqui o exercício então. E aí ele pede para que se calcule o valor da resistência. Então, 10 metros de comprimento terá uma resistência RD. Qual vai ser o valor da resistência? Então vamos lá, vamos resolver no papel esse exercício aí. Um exercício relativamente simples, né? Nós vamos utilizar para resolver ele a primeira lei de Ohm. Ohm foi um físico alemão que descreveu 2 leis aí que são fundamentais para a compreensão da eletrodinâmica, da passagem de corrente elétrica pelos condutores. E na primeira lei de Ohm, ele então descobriu que a resistência elétrica de um corpo, o quão condutor esse corpo é, ou o quão isolante, né, se a resistência for grande, depende de uma qualidade do material, que é chamada resistividade, que é o ρ, aquela letrinha que parece um P. Depende também do comprimento do fio e depende da bitola, da área de secção transversal. Então veja, a resistência é igual a ρLA, lá. E aí esse nosso exercício, o que ele deu? Ele deu ali pra gente a resistividade do cobre. Geralmente ele coloca isso em potência de 10, sabe? Esse exercício ali, ele deu então que é 0, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 0,00002 ohms por metro. E deu também
a área de secção transversal, a bitola, que é 0,0002. 3 zeros depois da vírgula. Se estiverem com dúvida nesses dados, deem uma olhadinha ali de novo, voltem o vídeo aí e vejam lá o enunciado. E aí ele deu também o nosso comprimento, que é de 10 metros. Já está tudo em metro, né? Fica mais fácil. Aqui a gente poderia substituir direto na calculadora, né? E resolver isso, mas para não usar a calculadora eu vou transformar isso aqui em potência de 10. Então essa minha resistividade, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas depois da vírgula, então é 2 vezes 10 elevado a menos 8 ohms vezes metro. Esse daqui tem 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula, 2 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui a área é metro quadrado. E o nosso comprimento continua sendo 10. Agora eu vou substituir na lei de Ohm. Então, o R é o que eu quero achar. O meu Rho é 2 vezes 10 elevado a menos 8. O meu L é 10. Tudo isso divididos pela área, que é 2 vezes 10 a menos 4. 2 vezes 10 a menos 4. E aqui o 2 com 2 dá para cortar, né? Aqui divisão de potências de mesma base. Eu repito a base e diminuo os expoentes. Então, vai ficar menos 8 menos 4, porque eu estou diminuindo os expoentes. E tem mais esse 10, que não tem nada aqui, é 1. Menos 8 menos 4, menos 4 vai dar mais 4. Menos 8 mais 4 vai dar menos 4. Menos 4, aqui vezes 10 elevado a 1. Multiplicação de potências de mesma base, repito a base 10, somo os expoentes menos 4 com 1, menos 3. Essa é a resistência elétrica desse fio com 10 metros, esse fio feito de cobre de 10 metros, né? Isso aqui é a mesma coisa que 0,001, né? 1, 2, 3, é isso mesmo. 0,001 ohm, essa ferradurinha aqui. Beleza, gente? Vamos ver outro exercício? Então, olha só, mais um exercício aqui, bem fácil também. Esse a gente vai utilizar outra lei de Ohm, né? Vamos utilizar aí a segunda lei de Ohm. Num resistor de resistência elétrica de 55 ohms, então agora ele já me informou o R aqui. Passa uma corrente elétrica de 4 amperes. Esse é o I, nossa corrente elétrica. A tensão elétrica nesse circuito vale. Esse é um circuito ôhmico, né? Um resistor ôhmico. Então, aplica-se aí a lei de Ohm. Vamos ver aí no papel como que fica isso. Outro exercício bem fácil também. Agora nós vamos utilizar essa lei de Ohm aqui, que diz que a tensão, o U aqui é a tensão elétrica, né? A voltagem, tá errado falar voltagem, mas todo mundo fala. A nossa tensão elétrica, os volts, é igual a resistência elétrica, que é aquela ferradurinha ali, vezes a corrente elétrica, que é a quantidade de elétrons que passam pelo resistor. Então, ele me informou 2 desses dados, é super simples isso. Ele me deu a resistência elétrica, que ele falou que é 55 ohms, está ali no enunciado, né? Qualquer coisa eu volto o vídeo. E me disse que a corrente elétrica é I. Na verdade, chama intensidade de corrente elétrica, por isso que é o I. A nossa corrente elétrica vale 4 amperes. E pede que a gente calcule a tensão elétrica. Olha que fácil, hein? Um exercício dado aqui para vocês. 55 vezes 55, que é o R, vezes o I, que é 4. Multiplicando 55 por 4, nós vamos achar uma tensão elétrica de 220 volts. Fácil? Extremamente fácil, né, gente?
Então tá aí 2 exercícios bem fáceis. Os outros também, se vocês derem uma olhadinha lá naqueles conteúdos, vocês vão ver que também é fácil. Se alguém tiver alguma dúvida, me chama lá pelo Classroom. Beleza, gente? Espero ter ajudado um pouco aí vocês. Um abraço, valeu!